Fala galera, estamos aqui mais um final de tarde, fechando o mês de abril, por aqui ao sul de Minas. A gente está ainda em clima de verão, maio, começa agora depois de amanhã e ainda está muito calor, bastante calor, né? Agora deu uma refrescada a fim de tarde, mas tá calor por conta do fenômeno, né, por conta das influências do fenômeno El Niño, que esse ano tá forte e promete trazer calor, chuva, e ainda não trouxe o frio que eu tô acostumado aqui ao sul de Minas. É isso, galera, fechando o mês, trazendo algumas atualizações do meu portfólio de design gráfico. A primeira atualização foi uma logo que eu fiz esses dias, foi uma logo que eu fiz em 2 dias. Geralmente eu peço 5 dias úteis para o desenvolvimento de logo, e essa eu desenvolvi em 2 dias. Em um dia foi feito o sinal, no segundo já estava pronta. São 2 décadas trabalhando com isso, então quando é um caminho que eu consigo visualizar, quando é um caminho que está mais fácil a referência ou a proposta, o conceito, então eu acabo chegando num resultado muito mais rápido. O nome dessa marca se chama Between Hills, ou seja, Entre Montanhas. É uma marca de um jovem empreendedor lá do sul do país, e ele está começando uma marca. A gente vive um período, um momento que na história nunca existiram tantas marcas, né? Todo mundo tem uma marca. Na década de 90, a gente consumia as marcas que existiam. A gente não tinha acesso a meios de desenvolver marcas. Então, a gente consumia as marcas, as poucas marcas que existiam no mercado. Era assim que a gente se vestia, o nosso consumo era assim. E dificilmente marcas gringas, né? Então, hoje em dia, todo mundo tem uma marca, isso é muito bom. Isso é bom para mim, que tenho, né, o meu segmento profissional quente. Ao mesmo tempo que tem muita gente que decide não contratar um designer gráfico, né? Tem gente que vai para a internet, vai para aplicativos onde você faz na hora ali logos rapidinhas, mas essas logos nunca entregarão um resultado como essa aqui, ó. Essa é a Between Hills, uma marca pequenininha de um jovem sonhador que está construindo o sonho dele, e que é muito bom poder colaborar com esses sonhos. E eu confesso que eu achei um nome difícil, um nome grande, parece um nome de um filme, né? E geralmente eu sempre tento puxar os nomes de marca. Quando eu estou trabalhando com naming, eu tento sempre puxar para os nomes curtos, né, com certa equivalência de letras. Mas esse nome eu achei que fosse me dar um trabalho, mas como ele deixou livre para eu criar no meu estilo, com o meu estilo de letra, uma parada mais street, então eu apostei nesse estilo de letra mais despojado, mais rock and roll, e acabou funcionando horizontalmente, né? Esse aspecto horizontal da logo, ele funcionou. Então esse foi o meu último trabalho desses dias, além dos outros que eu desenvolvo. E galera, aproveitando a paz desse fim de tarde, eu vou aproveitar para conferir aqui o tempo, 4 minutos e 20, dá tempo de falar mais um pouquinho. Aproveitar esse final de mês de abril, mais quente do que o normal. Algumas madrugadas frias, mas a maioria quente. Eu imagino que para o Rio deve estar muito mais quente. E galera, aproveitando esse impulso desse fim de tarde, eu vou aproveitar para falar um pouco sobre uma alteração que eu fiz no meu perfil lá no Instagram, que é o meu portfólio lá também.
eu atualizei a imagem de perfil do meu Instagram com essa ilustração, que é uma brincadeira com um filme que eu assisti muito nos anos 80, quem é da década de 80 sabe, e que me representa de certa forma. Eu acredito que eu sou um cara que eu sou muito mais energia do que forma, ou eu olho muito mais para aspectos energéticos do que formas. Então um fantasminha me representa, e eu tratei de customizar essa ilustração mundialmente conhecida. Não é minha logo, é apenas temporário, uma brincadeira que tem a ver comigo. Botei um boné, botei um óculos escuro, customizei de uma maneira que me representasse. E como eu trabalho com ilustração, eu senti que caberia. E é uma maneira também daquele ícone, da miniatura, algumas vezes chamar atenção, né? Para a pessoa clicar e ver, ué, o que é isso aqui, né? Quando é só mais um rosto, muitas vezes passa batido. Então a minha intenção foi essa. Mas ao mesmo tempo eu estava refletindo sobre quando a gente fala de espiritualidade, quando a gente fala de processos internos, ou seja, da nossa personalidade, do nosso caráter, do nosso coração, quando a gente fala desses assuntos, geralmente as pessoas, os profissionais desse segmento, eles vêm com uma roupagem pronta para te convencer, né? Porque a sociedade, ela se desenvolveu assim, a partir de estereótipos, a partir de imagens, a partir de pontos de convencimento. Então, não foi à toa que criaram uma criatura iluminada, uma hierarquia, e criaram de acordo com preferências para que certo povo aderisse àquilo. E quem tem o espírito um pouco mais livre começa a interrogar, não só interrogar, mas se perguntar sobre realmente é isso. Então, quando eu coloquei aquela minha imagem de perfil no Instagram, que é uma sátira, é uma brincadeira, isso me leva para um lugar descontraído, para um lugar de brincadeira, para um lugar mais leve, digamos. E ao mesmo tempo, eu tenho assuntos da espiritualidade para compartilhar, que estão ali no meio. Então, muitas vezes, aquelas pessoas que estão com roupa de espiritual, que estão com uma postura, que tem uma oratória altamente alinhada, para que os outros confiem e se convençam da veracidade daquilo que está sendo dito. Toda essa postura, se for natural para aquela criatura, ok, mas eu não preciso de toda essa roupagem religiosa e, digamos, espiritual para sentir verdade no que está sendo dito. A gente pode ouvir coisas do espírito, né? Coisas internas, coisas bonitas, coisas que fazem bem para a gente pode ouvir de uma pessoa muito simples na rua, desde que ela tenha no coração dela a verdade para dizer, né? Então, a minha pitada de espiritualidade aqui nesse episódio é sobre que tipo de embalagem a gente dá para esses assuntos espirituais, né? A embalagem espiritual, a estampa, tá aí uma coisa que eu amo trabalhar com estampas, mas a estampa espiritual, a estampa religiosa, é aquele modo de se apresentar à sociedade de acordo com a religião que você escolheu. Então, a gente sabe que existem ocasiões e ocasiões, né? A gente não vai numa audiência pública, num assunto super sério, de chinelo de bermuda. Tudo tem a sua hora. Mas a minha reflexão é sobre até onde os assuntos do espírito precisam vir fantasiados e maquiados de certo jeito para que você possa acreditar. Para que as pessoas acreditem naquilo,
né? Acredite mais na imagem do que na energia. Então a minha inspiração hoje é sobre acreditar na energia, acreditar no coração, acreditar nas atitudes mais do que na aparência, mais do que aquilo que a gente gostaria de ver. Eu conheço, a única religião que me atrai é a religião Rastafari, que lida com a terra com naturalidade, de um jeito que eu nem aprendi ainda. Lida com a humanidade de uma maneira íntima, né? De uma maneira boa. Então, como eu estava falando, eu deixo aqui a inspiração sobre quando a gente fala sobre espiritualidade, que a gente busca aquilo que é verdadeiro pra gente, né? Eu não teria a pretensão de dizer que o que eu acredito é muito mais verdade do que o outro acredita. Não me cabe, não faz sentido. Ainda que muita gente defenda, né? Muita gente defende que a sua própria fé é muito melhor que a fé do outro. E isso é de uma infantilidade que acaba criando, né, distância, criando muitos aspectos ruins para a gente lidar, né, no dia a dia. Então a gente pode acreditar sim, com todo nosso coração e nossa fé, no que a gente sente que acredita, mas isso nunca vai ser mais verdade do que a verdade do outro. Inclusive, aquele que escolhe o caminho errado, ele tem o livre-arbítrio de escolher aquilo. Nem eu, nem você, e nem uma força maior pode intervir se uma criatura decide um caminho para um lado ou para o outro. Aquela criatura ela vai seguir aquele caminho que ela escolheu. E eu entendi também há um bom tempo que quando a gente simplesmente não se importa com o que estão pensando, quando a gente não se importa com o que acham do teu trabalho, quando a gente não se importa com o que estão pensando de você, isso traz um ar de liberdade gigante e que para mim como criativo me alimenta. Então, só que eu acredito que esse foco-off, digamos, que a gente liga, ele só pode acontecer quando a gente também está sensato, a gente está centrado, quando a gente está se dedicando em algum trabalho, quando a gente tem uma vida minimamente equilibrada, porque não dá pra gente ligar o tô nem aí pra tudo e seguir uma vida totalmente desregulada, né? A gente vai entrar em apuros. Então é isso, galera. A inspiração hoje foi falar um pouco de espiritualidade, na maneira como eu entendo, nesse aspecto de interpretar aquilo que chega pra gente como religião, como espiritualidade. Por que a gente precisa convencer os outros se vestindo de um jeito, se portando de um jeito, quando na verdade a espiritualidade a gente sente, né? A gente sente e a gente multiplica aquilo que a gente tem internamente. Então é isso, atualizações de abril. Por aqui seguimos na torcida, talvez lá pro começo de maio, dia 8, 9, o frio chega aqui até o sul de Minas. Mas por enquanto ainda vivemos um pouquinho de verão. Esse ano tá diferente. E seguimos aí contando os dias para o frio se manifestar por aqui. Valeu, galera, até a próxima.